Olá pessoal, muito bom ver vocês aqui novamente. Esta aula será dedicada às modalidades de golpes, que são apoiados em boatos e envio de mensagens com vírus e scripts maliciosos. Já falamos aqui muito sobre phishing em outra aula, então nesta aula vamos alertar você para algumas outras modalidades de exploração de vulnerabilidades. O objetivo é reforçar as recomendações para que você não só conheça as variações das armadilhas, mas também as recomendações de rotinas de segurança e prevenção. Bom, vamos agora ver os tipos de golpes. Golpe mediante boato. Esse tipo de golpe é um dos mais antigos e que faz mais vítimas todos os anos. Um boato é uma mensagem que possui um conteúdo alarmante, falso e que geralmente tem como remetente ou aponta como autor alguma instituição, empresa importante ou até um órgão governamental. Por meio de uma leitura minuciosa de seu conteúdo, normalmente é possível identificar algumas informações sem sentidos e tentativas de golpes como correntes e pirâmides. Esse tipo de fraude mediante boato pode trazer diversos problemas, tanto para aqueles que recebem e os distribuem, como para aqueles que são citados em seus conteúdos. Entre esses diversos problemas, um boato pode 1. Conter códigos maliciosos. 2. Espalhar desinformação pela internet. 3. Ocupar desnecessariamente espaços nas caixas de e-mail dos usuários. Comprometer a credibilidade e reputação de pessoas ou entidades referenciadas naquela mensagem. Também podem comprometer a credibilidade e a reputação da pessoa que passa ou da pessoa que repassa. Por quê? Porque quando a pessoa repassa, quando a pessoa faz isso, estará supostamente endossando ou concordando com o conteúdo daquela mensagem que é falsa. Além disso, essas práticas criminosas podem indicar no conteúdo da mensagem ações a serem realizadas que, caso sejam efetivadas, resultarão em sérios prejuízos, comprometendo arquivos e partes importantes do sistema operacional instalado no computador ou até no smartphone. Bom, como prevenir golpes mediante boato? Bom, normalmente os boatos se propagam pela boa vontade e até solidariedade de quem os recebe, pois há uma grande tendência das pessoas em confiar no remetente. Além disso, pelo senso de urgência em ajudar ou alertar, a maioria das pessoas que repassa a corrente não verifica a procedência ou veracidade daquele conteúdo. Então, para que possamos evitar a distribuição de boatos, é muito importante, primeiro, conferir a procedência dos conteúdos, sejam e-mails ou aplicativos de mensagens. Em muitos casos, mesmo que tenham como remetente alguém conhecido, é preciso certificar-se de que a mensagem não é um boato. Bom, um boato geralmente apresenta pelo menos uma das seguintes características. Afirma não ser um boato, né? Começa aí. Sugere consequências trágicas, caso uma determinada tarefa não seja realizada. Promete ganhos financeiros ou prêmios mediante a realização de alguma ação. Apresenta erros gramaticais e de ortografia. Apresenta informações contraditórias e enfatiza que ele deve ser repassado rapidamente para o maior número de pessoas. E esses boatos também já foram repassados diversas vezes. Você observa, no corpo da mensagem, geralmente é possível verificar cabeçalhos de e-mails repassados por outras pessoas. Então, antes de repassar uma mensagem, seja e-mail ou no aplicativo de mensagem, realize uma pesquisa na internet sobre o assunto que aquela mensagem aborda. Isso geralmente é suficiente para localizar relatos e denúncias de pessoas que já foram vítimas. É importante também ressaltar que você nunca deve repassar boatos, pois, ao fazer isso, endossa aquele conteúdo, que pode ser falso, malicioso, enfim. O problema de simplesmente repassar uma mensagem, que pode parecer algo inofensivo, é que você pode estar cometendo também um crime, e por isso vir a ser penalmente responsabilizado. Por exemplo, se você recebe uma mensagem com o boato de que uma criança, que é filmada nua e chorando, precisa de ajuda urgente para a cura de uma doença, você provavelmente estará diante de uma conduta criminosa. Nesses casos, interrompa a corrente de boatos, avise o remetente ou grupo e delete a mensagem. É oportuno lembrar
que a jurisprudência já evoluiu e temos casos em que o administrador do grupo de aplicativo de mensagens foi responsabilizado criminalmente por ação ou omissão. Então fique atento. A seguir, vamos estudar algumas dicas sobre o que podemos fazer para checar se as mensagens duvidosas disseminadas na internet ou pelo celular são mesmo uma notícia, fato, ou se são falsas, fake. As recomendações são basicamente as seguintes. Primeiro, não leia só o título. É comum que conteúdos falsos sejam publicados com títulos sem relação com o texto, ou que manipulam as informações. Duas linhas dificilmente dão conta de todo o contexto de uma notícia. Ler uma publicação do início ao fim, antes de compartilhá-la, diminui as chances de espalhar um boato. Outra coisa, desconfie de textos alarmistas, manchetes e textos muito estapafúrdios, né? Por quê? Porque eles podem até despertar a sua curiosidade, mas o objetivo costuma ser apenas conseguir cliques. Aqui entra o bom senso. Se uma notícia parecer, à primeira vista, inacreditável, talvez seja justamente porque ela não existe. Em geral, quem tenta enganar os leitores escolhe exagerar ou inventar eventos absurdos para mexer com a emoção do público, principalmente quando as opiniões estão polarizadas. Informações vagas são mau sinal. Textos com informações genéricas, sem identificação dos envolvidos ou o local do fato, são pouco confiáveis. Notícias sérias respondem às perguntas mais importantes do leitor e mostram detalhes sobre um determinado fato. Se o texto não identifica as fontes, fique alerta. Pode ser pura invenção. Outra coisa, confira a data da publicação. Textos antigos costumam voltar a circular pelas redes quando algum assunto vira notícia. Fique atento também à data da publicação, mesmo que um dia a informação compartilhada tenha sido verdadeira, com o passar do tempo ela pode se tornar falsa, ou pelo menos provocar confusão. Por exemplo, em 2012, o link de uma reportagem sobre o cancelamento do Enem foi difundido às vésperas da prova, provocando pânico entre os candidatos. Só que a notícia era de 2009, quando o Enem foi adiado para todos os inscritos após a descoberta do furto de provas. O caso foi parar na Polícia Federal e o Ministério da Educação teve que convocar uma coletiva para desmentir o cancelamento, ok? Então, cuidado também com vídeos, fotos e áudios. Imagens e áudios podem ser facilmente editados e tirados do contexto. Desconfie de vídeos que mostram cenas incomuns. Tente encontrar a gravação original e pesquisar as circunstâncias em que ela foi feita. Em maio de 2018, por exemplo, internautas compartilharam um vídeo informando equivocadamente que militares haviam começado a fiscalizar o Congresso Nacional. As imagens, porém, eram de uma visita dos estagiários dos cursos de alto comando da Escola Superior de Guerra, da Escola de Guerra Naval e da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, previamente agendada, ok? Então, confira também a publicação em um veículo profissional de imprensa. Quando a informação é verdadeira e relevante, ela provavelmente foi publicada por algum veículo profissional de imprensa. Procure saber se já existe alguma reportagem sobre o assunto e confira a apuração. O jornalismo tem o compromisso de ouvir e incluir também o outro lado da história. Consulte as fontes. É fácil atribuir um número ou uma informação a um órgão oficial ou a uma organização privada, mesmo que seja falso. Por isso é necessário sempre checar as fontes. Muitos órgãos públicos apresentam dados em seus sites, o que facilita a pesquisa. Também é possível fazer uma busca online pelo nome da pessoa que é responsável pela informação. Assim, é possível comprovar se ela efetivamente existe, se trabalha na empresa envolvida, entre outras informações. Verifique sempre antes de compartilhar. Repasse apenas informações que você tem certeza que são verdadeiras e que serão úteis. Você é responsável pelo que compartilha. Mande esse texto para todos os seus contatos ou faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas, são frases comuns
em textos que contêm notícias falsas, ok? Então, você quer mais informação de valor? Então acesse a sua área do aluno, leia os conteúdos complementares que deixamos para você aprofundar os conhecimentos que nós estudamos aqui, ok? Se tiver dúvidas e estiver inscrito no modo completo, é só clicar no botão tutoria e fazer uma pergunta. Eu vou te responder em até 24 horas úteis, ok? Então, um abraço, até a próxima aula.